Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 6. Assim: Senhor, não me castigue na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão fracos. E a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor? Até quando? Volta, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua bondade. Porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá te render louvores? Já estou cansado de meu gemir. Toda noite inunda minha cama. Molho meu leito com as minhas lágrimas. Meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu clamor. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. Envergonhe-se e vergonhem todos os meus inimigos, tornem a paz e envergonhem-se e vergonhem. Amém. Glórias a Deus. Então a gente vê aqui o salmista, clamando pelo Senhor, colocando diante de Deus a dificuldade que ele está passando, E ao mesmo tempo ele fala também que o Senhor ouviu a súplica dele, ouviu a oração dele. E quando a gente lê os salmos é interessante porque a gente vê que tem salmo que está pedindo para Deus socorrer, tem salmo que está agradecendo a Deus, tem salmo que está glorificando ao Senhor. E a gente vê que sempre o salmista, às vezes é o mesmo, às vezes não é, ele está colocando diante do Senhor, Às vezes é com alegria, agradecendo, às vezes é com tristeza, porque está passando por uma dificuldade, por uma tribulação. E é isso que nós temos que fazer. Todos os dias das nossas vidas a gente tem que estar diante do Senhor, Tudo, não importa a fase, não importa o momento da nossa vida, porque a gente sabe também que as coisas passam, A vida é feita de fases. Às vezes a gente está numa fase boa, às vezes a gente está numa fase ruim, mas tudo passa e nós não podemos nunca nos afastar do Senhor, Em qualquer que seja a fase, o momento da vida que a gente estiver, nós temos sempre que estar na presença de Deus, buscando ao Senhor, louvando, glorificando, agradecendo, adorando, porque uma coisa que não muda na nossa vida nunca é Deus, Tudo pode mudar, mas Deus não muda. Ele permanece fiel, Ele permanece sempre nos amando, sempre misericordioso, sempre nos abençoando. Então nós devemos estar sempre buscando a face do Senhor. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Deus, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez na sua presença, meu Pai, na tua casa, meu Deus, para louvar, para glorificar e para engrandecer, Deus, o teu santo nome. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está presente aqui neste lugar, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, que o Senhor é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos guarda, que ouve a nossa súplica, que ouve o nosso louvor também, a nossa adoração. E por isso, Deus, nós estamos diante de Ti, meu Pai, porque nós confiamos em Ti, Deus, porque nós te amamos, meu Pai, porque nós te adoramos e pedimos, Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, Deus, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos fortalecendo e aumentando a nossa fé, meu Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia.
seu filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Aleluia, Jesus. 169. longe do Senhor andava, nos caminhos de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao teu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar novamente, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Deus, por estarmos na sua casa, Senhor, na tua presença, Deus, te louvando, te glorificando e pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo esteja conosco, que ele esteja agindo, meu Pai, no nosso meio, nas nossas vidas, que o Senhor venha nos encher, meu Pai, que o Senhor fale conosco esta noite, Deus, abre a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento, Senhor, quebranta, Deus, os nossos corações e venha transformar, meu Pai, as nossas vidas, Deus, e nos
encher, Senhor, com a tua graça, com a tua unção, com a tua presença. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu vou convidar a irmã Zélia para continuar dirigindo o culto, amém? Amém. Aleluia, né? Só se não com a paz do Senhor, amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Deus é maravilhoso, né? Por isso nós estamos aqui para louvar e glorificar esse Deus tão poderoso, esse Deus forte, esse Deus fiel, esse Deus que nos ajuda, esse Deus que nos carrega nos braços. Por isso nós estamos aqui nessa noite para agradecer e glorificar e dizer que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus, né? Agora é a hora das oportunidades. Eu queria saber qual dos irmãos, qual é o primeiro que quer vir aqui na frente falar do amor de Deus, né? O irmão Amir, que nunca mais veio, nós estávamos morrendo de saudade, de amigo, do Fábio, mas já tão bom para a honra e glória do Senhor, né? Deus é maravilhoso. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Covid, falta de carro, falta de vergonha, tudo de volta. Amém? Que Deus é bom e nós precisamos dele a todo dia, né? Diz aqui em Eclesiastes 11, no 5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. 7. Verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de vir muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te hás Deus, e pela vista dos teus olhos. Aí diz, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz, né? E na verdade, tudo na vida é vaidade, né? A não ser o nosso encontro com Deus é que nos transforma a ver as coisas como elas realmente são, né? Porque a gente, quando não tem Deus, a gente está no caminho do mundo, né? Vai para um lado, vai para o outro, mas quando a gente tem a Deus, conhece a Deus e pratica a sua lei, está aqui nessa maravilha que é a Bíblia, a gente muda. Embora a gente às vezes fique chateado por certas coisas, por certos irmãos ou todos somos irmãos, né? Até os do lado de fora, então tratá-los de irmãos também, para todos nós. Mas a gente fica magoado, mas no fundo a gente tem que colocar na mão de Deus e deixar que Ele resolva, embora algumas coisas dependam e muito da nossa iniciativa, né? Mas o certo é que a gente tem que pedir perdão a Deus, porque sem Ele a gente está como todo mundo aí fora. Então a gente tem que buscar Deus e saber, né, que nessa passagem nossa da vida é conforme a Bíblia diz, né? Quando criança, como adolescente, a gente vive aquele momento. E hoje nós estamos vivendo aqui, a maioria, nós estamos vivendo já uma fase média para madura, né? Então a gente já sabe como são as coisas mais. E graças a Deus que deu essa oportunidade, né, de estarmos até aqui, e queira Ele que nos dê mais tempo de vida, mas sempre na presença dEle. Aleluia! É melhor para a gente ter essa convivência e não enfraquecer, a gente não perder o gosto realmente de servir a Deus, estar na igreja. Eu estava sentindo muita falta, irmão. Eu não estava vindo, mas fica faltando uma parte da gente, que é o convívio com os irmãos
E na casa aqui, a gente prestar homenagem a Deus, orar, é diferente de casa. Em casa a gente faz de um jeito, mas aqui é mais vivo, penso eu. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. É o que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, né? Nós também estamos sentindo muita falta, mamãe. A igreja, sem irmão, né, fica assim meio vazia, né? Porque é acostumado a vir em ponto certo, mas Deus está aqui para nos abençoar, né, mamãe? Aleluia, né? Abençoar cada um de nós, né? Na presença do Senhor, né? É maravilhoso o nosso Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né? A gente tem só que agradecer. Eu tenho uma vizinha ali que mora no 19 e ela estava bem doente esse dia. Ficou bem uns 15 dias sem passar por ali, nem na loja, doente, que ela tem problema do coração, é diabética. E ela estava me devendo dinheiro e o filho dela disse, eu vou pagar, mamãe. Não, quem vai sou eu. Eu não vou nem para pagar o dinheiro, eu vou para receber uma oração. Eu digo, ó, benção, né? Aí veio mesmo, tambaleando, atravessei ela a pista, depois atravessei de volta. E ela ontem me ligou, estava lá, ela me ligou e disse que para a honra e glória do Senhor, ficou boazinha. Eu orei e ficou boazinha. Até a roupa ela lavou todo dia, que ela não podia nem se levantar, ela disse. Eu digo, olha que maravilha, né? Por isso que a gente tem que fazer a obra do Senhor, igual a irmã me falou. A gente na igreja é diferente, mesmo com pouca gente é diferente. Em casa a gente tá lá, tá orando, tá buscando, mas não é igual estar na igreja. Na igreja junto com os irmãos é melhor, é mais forte, é mais fervoroso. Por isso nós estamos aqui para agradecer nessa noite, aleluia. E o corinho fala assim, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, aleluia. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O mistério é de fogo que Deus tem aqui. O mistério é de fogo e o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo e o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O varão está descendo com grande rolo nas mãos, já está desenrolando, é mistério, irmão. O varão está descendo com grande rolo nas mãos, já está desenrolando, é mistério, irmão. O mistério é de fogo e o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo e o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Aleluia. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Fazendo tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Seu Pedro, aleluia. Glória a Deus, né? Quero cumprimentar os irmãos com o Senhor, né? Amém. Eu passo com o versículo aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 23 diz assim: depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão e com Isaque e Jacó. E ouviu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua servidão. Amém? Amém. Então, que Deus não tinha esquecido nunca deles. Deus lembrou-se imediato ali. Mas Deus já tinha preparado tanto que ele já tinha salvado a Moisés quando era criança, já tinha feito com que ele saísse do Egito e tivesse ali pastorando lá, ele passar 40 anos ali no ensinamento, porque ele já estava sendo preparado para voltar para lá, para trazer esse povo. E aí quando Deus ouviu o clamor deles, estava no tempo determinado que ele ia dar uma escravidão de 400 e tantos anos. Então Deus já tinha preparado. Mas é sempre importante nós clamarmos, porque aqui fala claramente: Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel.
Quando eles clamaram, o clamor chegou ao Senhor. Quando eles clamaram, o Senhor lembrou que tinha um compromisso com aquele povo. E a promessa que eles ficaram ali, que eles seriam peregrinos, se tornariam uma escravidão, mas saíram dali uma nação. E Deus já tinha um preparado para Moisés mandar lá, tirar de lá. E aí, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver na história toda como Moisés foi para ali, a dificuldade que ele pôs, tudo, mas Deus o levou para ali com força e autoridade para tirar aquele povo daquele lugar. Então Deus nos prepara, Deus nos guarda, nos livra, mas nós precisamos também não esquecer de Deus. Estávamos sempre clamando ao Senhor. E como a irmã Zé falou, foi ali, não puderam chegar lá porque estão parados ali, ainda bem que eles estão parados, né? Como se estivesse em movimento, né? Mas ainda bem que eles estão parados. E Deus toma providência e abençoa. E nós que estamos na casa do Senhor, sempre glorificando e bendizendo o nome do Senhor, tenha certeza que o Senhor vai estar sempre cuidando de cada um de nós, abençoando e tomando providência em todos os nossos caminhos. Às vezes você acha tão difícil uma coisa, quando nós colocamos na mão do Senhor, se torna fácil. Deus toma providência imediata. E é esse Deus que nós servimos, e é esse povo que clamou a esse Deus que nós servimos. E é do rio. O rio que tomou providência para tirá-lo dali e dar a ele a terra prometida. Ficaram 40 anos no deserto por desobediência, porque era para eles entrarem um pouco tempo naquela terra. Mas por desobediência, ele foi obrigado a ser eliminado uma geração que tinha desobedecido para vir outra capaz de tomar posse da terra, que era Deus, possessão deles, que havia sido prometido para Abraão. E Deus não ia negar a sua promessa, como não nega nenhuma promessa que tem no cada um de nós. Amém? Aleluia. Por isso que é sempre bom a gente estar, como José falou isso, estarmos na igreja, estarmos clamando ao Senhor, rogando sempre a Deus, orando por cada um pelos outros, e Deus vai estar sempre ouvindo e abençoando e dando a vitória em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos nessa noite, né? Vamos orar para poder nós passar para a irmã Patrícia, né? Senhor nosso Pai, nosso Deus, diante de Ti nós te apresentamos toda a Tua igreja, Senhor, nessa noite. Apresenta cada lar representado, mas também eu quero apresentar a Tua filha que vai trazer a Tua palavra. Que Tu venha, Senhor, nos abençoar, que Tu venha encher os nossos corações de sabedoria e de alegria, Senhor. É isso que te peço nessa noite. Abençoa a Tua filha com toda sorte de bênção. É isso que eu te peço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura em Jeremias, capítulo 18. 18, versículo 1, amém? Diz assim: Palavra de Yahvé, o Senhor que veio a Jeremias orientando: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-se na sua palavra dizendo: Por acaso não poderei fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Só esses versículos os irmãos podem sentar. Amém. Aqui nessa passagem, né, a gente vê o Senhor falando com Jeremias, e aí ele usa o exemplo do trabalho do oleiro. E aqui diz que quando ele chega na casa do oleiro, conforme Deus tinha falado para ele fazer, diz que o oleiro estava lá concentrado, trabalhando, fazendo um vaso de barro. E ele não parou de fazer porque Jeremias chegou, ele continuou lá trabalhando, ele continuou fazendo. E a gente aprende aqui, porque apesar de Deus estar falando uma mensagem específica para a casa de Israel, ele é o mesmo Deus, né? E da mesma maneira que ele disse que ele era o oleiro e que podia fazer com Israel da maneira que ele quisesse, ele continua sendo o oleiro, e nós somos, né, o seu povo, nós somos os seus filhos,
Da mesma maneira que Deus fez uma aliança com Israel, Deus também fez uma aliança com a igreja, que somos nós, né? Então Ele pode agir da mesma maneira conosco também. E é interessante Ele usar esse exemplo aqui do oleiro trabalhando com o barro, porque na criação o Senhor usou o barro para fazer o homem, né? Ele diz que Ele pegou ali o barro e moldou o homem. Então, da mesma maneira que Ele moldou o homem ali no primeiro momento, Ele pode continuar trabalhando nas nossas vidas. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser das nossas vidas. E se a gente for observar cada etapa ali da formação do vaso, da fabricação do vaso, a gente vai ver também que é parecido, é semelhante ao agir de Deus nas nossas vidas, porque a primeira coisa que tem, né, no trabalho do vaso de barro é o próprio barro, né? Porque se não tiver o vaso, o barro não vai ter o vaso. Então, o barro, se a gente olhar, é um material simples, né? Não é um material sofisticado, não é uma coisa cara, mas de algo simples, de algo humilde, pode ser feito algo que é muito útil e necessário, especialmente naquela época, né, que não tinha o avanço que tem hoje. Então eles usavam bastante o barro, né, em casa, nos utensílios, em muitos objetos. E Deus quer isso de nós, né? Ele quer que nós sejamos simples, Ele quer que nós sejamos humildes, mas Ele quer também que a gente esteja à disposição para Ele nos usar, né? Ele quer dar a nós uma utilidade, né? E o Senhor, Ele pode fazer de nós o que Ele quiser e como Ele quiser. Mas para o barro ser usado, não é só pegar o barro lá e já colocar lá na roda e fazer. Não, tem um preparo, tem um tempo. Quem trabalha com o barro, né, sabe que tem que molhar, tem que deixar um tempo para descansar, depois tem que levar ali para a roda, aí tem que amassar no ponto certo, tem que moldar, depois tem que colocar no fogo, e tem todo um processo, não é só pegar e usar. E conosco é assim também, a gente precisa de um processo, né? O Senhor, Ele vai trabalhando nas nossas vidas, Ele vai fazendo o que for necessário para a gente ser usado por Ele, da maneira que Ele quiser, amém? E além do barro, precisa da roda do oleiro. Aqui fala que ele estava lá, né, trabalhando na roda, e aqui diz que era de madeira, então tem essa roda do oleiro. E é na roda que ele vai girando para dar o formato do vaso, para dar o molde do vaso. E enquanto o oleiro vai trabalhando ali na roda, ele coloca uma quantidade de barro e durante o processo, se precisar, ele tira um pouco do barro, mas se precisar, ele também coloca mais um pouco de barro, ou ele vai molhando e ele vai fazendo ali o que é necessário. E se a gente parar para pensar, essa roda é o que acontece nas nossas vidas, né? Tudo que a gente passa para nos preparar, para o Senhor nos moldar. Então, tanto as tribulações, quanto as alegrias, as tristezas, as bênçãos, as provações, tudo isso que a gente passa nas nossas vidas vai nos moldando desde quando a gente nasce. Quantas vezes a gente vê pessoas que já estão adultas, que já estão velhas e elas ainda têm traumas de coisas que elas passaram na infância, né? Por causa de coisas que sofreram na infância. Então, tudo que a gente vai passando na nossa vida vai nos moldando, né? E durante esse processo, quando a gente está nas mãos do oleiro, que é Deus, o Senhor vai trabalhando. Então, Ele vai tirando o que precisa e vai colocando também o que é necessário. Mas a gente tem que deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, porque Ele sabe o que faz, né? O Senhor sabe o que precisa ser tirado e o que precisa ser colocado. E nós precisamos confiar e descansar no Senhor, sabendo que o que Ele faz está certo, o que Ele faz é bom. E no processo do vaso também tem o forno, né? Depois que Ele faz ali o formato do vaso, Ele coloca no forno. E é o forno que vai dar consistência para o vaso. E aqueles vasos que não foram bem trabalhados, que não foram bem preparados, quando eles entram no fogo, eles não resistem. Então pode rachar, pode ficar com algum defeito, pode ficar com alguma deformação ali no vaso,
por causa do preparo que não foi bem feito. E na nossa vida é assim também, né? Se a gente não estiver bem preparado, tem situações nas nossas vidas que vai fazer a gente rachar, né? Que a gente não vai conseguir resistir, que a gente não vai suportar bem. Então é por isso que esse tempo de preparo é importante, né? É preciso nós estarmos bem preparados para que a gente possa ser aprovado para ser usado. Então o forno é como se fosse ali a aprovação. E nesse processo a gente tem o barro, tem a roda, tem o forno, tem tudo isso. Mas se não tiver o oleiro, então não vai ter vaso, porque se só tiver os instrumentos, né, e as ferramentas e os utensílios, mas não tiver quem vai usar, não vai ter o vaso. Então o principal de tudo é o oleiro, porque é o oleiro que vai trabalhar o barro, né? O oleiro que vai amassar, é o oleiro que vai moldar, é o oleiro que vai escolher a temperatura certa do forno, que vai saber quanto tempo que ele tem que deixar o vaso dentro do forno. Então o oleiro habilidoso é que vai fazer o vaso perfeito. E o oleiro, o Senhor disse que é ele, né? E nós sabemos que Deus, ele é habilidoso. E se a gente parar para pensar no valor de um vaso de barro, aí vai depender do oleiro. Porque hoje em dia um vaso de barro, ele é bem barato. Se você pesquisar até na internet, você vai ver que tem vaso de barro de R$30, R$20, R$50. Mas dependendo de quem fez o vaso, ele pode custar alguns milhares de reais, dependendo do oleiro. Então o nosso oleiro é Deus. O nosso valor está no Senhor, porque Ele é o oleiro que está trabalhando nas nossas vidas, que está nos moldando, que está nos fazendo. Então, às vezes a gente acha que o nosso valor está em nós mesmos, mas não está. O nosso valor está em Deus, né? Sem Deus, nós não somos nada, nós não temos valor. A gente é simplesmente um vaso de barro que pode ser muito barato, né, que pode ser encontrado em qualquer esquina, mas com Deus nós nos tornamos valiosos, preciosos, e a gente tem que entender isso, que nós temos valor, né, que o nosso oleiro, ele coloca esse valor em nós. E a gente sabe que hoje em dia a gente não usa muito vaso de barro, mas ele é útil sim, né? Pode ser usado para muitas coisas. Eles fazem até panela de barro, né? Fazem muitas coisas de barro. E o Senhor, ele é esse oleiro e ele pode nos usar da maneira que ele quiser. Não é da maneira que nós quisermos. Se você pegar um objeto de barro, se ele não for feito para uma determinada utilidade, ele não vai ser bom, não vai servir. Cada coisa tem a sua utilidade. Então, quando o Senhor nos fez, quando o Senhor nos moldou, quando o Senhor nos formou, foi para um trabalho específico, foi para uma utilidade. E o Senhor sabe qual é. Ele pode nos usar como Ele quiser, como Ele achar melhor. E aqui diz que quando Jeremias estava observando ali o oleiro trabalhando, o vaso estragou e ele não jogou o barro fora. Ele fez outro vaso, conforme ele achou melhor, conforme ele desejou. E é assim que o Senhor faz, né? Ele faz, se ele achar que não tá bom, ele refaz, ele amassa, né? Ele molda, ele muda, ele mexe. É assim que ele faz nas nossas vidas. O Senhor, ele sabe o que está fazendo e ele faz o melhor. Então a gente tem que deixar Deus nos moldar, né? A gente tem que deixar Deus nos usar. Às vezes a gente pensa assim, mas não tem como eu mudar. Mas se o Senhor quiser, Ele muda, porque Ele é o oleiro e Ele sabe exatamente como é que Ele vai fazer para te mudar. Às vezes a gente pensa que é na nossa força, mas não é na força do Senhor, né? Então tem coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje, que é Deus trabalhando nas nossas vidas, né? Que é o Senhor nos moldando para fazer vaso do jeito que Ele quer. Então nós temos que colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e tentar descobrir, procurar entender
qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e a gente tem que se adaptar à vontade de Deus. Muitas vezes a gente sabe qual é a nossa vontade e aí a gente quer que a vontade de Deus se adeque à nossa vontade. E aí a gente fica insistindo e a gente fica, às vezes é pesado, a gente fica sofrendo. Por quê? Porque a gente está querendo fazer do nosso jeito, da nossa vontade. Quando a gente escolhe fazer do jeito de Deus, a vontade de Deus, a gente vai perceber que as coisas começam a dar certo. Então a gente tem que descobrir quais são os planos de Deus para as nossas vidas, né? O que é que Deus quer para a sua vida, como é que Deus quer te usar. E quando a gente começar a entender isso e deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar, aí sim a gente vai ser como esse barro sendo moldado nas mãos do oleiro, e aí a gente vai ser um vaso feito por Deus, forte, valioso e com muita utilidade, né? Porque o Senhor, Ele nos formou, Ele nos criou com um propósito, com um projeto específico. O próprio profeta Jeremias, quando Deus chama ele fala isso para ele: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. E foi assim conosco também, desde o ventre das nossas mães, o Senhor nos escolheu para um chamado específico, para um propósito específico, e nós temos que deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, né? Glória a Deus, né? Por essa palavra abençoada, né? É igual aquela música fala: eu quero ser Senhor amado, como faz a mão do olheiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. É bom ser um vaso novo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus está nesse lugar, né? Agora tirar os filhos do nosso profeta, para que Deus possa vir abençoar a igreja, venha prosperar cada um na presença do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Chama mais mal para tirar as ofertas aí, irmão. Amém. Trabalhar, né? Cantar, irmã Patrícia. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Pode orar, irmã, por essa oferta. Aleluia. Oremos, irmãos. Meu Deus, quero agradecer por ter nos permitido vir na tua santa casa. É verdade, Essa noite, Senhor. meu Deus. O trecho do teu filho. Estava muito difícil de chegar conforme o pastor falou, mas viemos em paz. Graças a Deus nos trouxe sem nada ter acontecido, e o mesmo com os irmãos que aqui estão. Nós temos que fazer a nossa parte. É verdade. Porque aqui é o lugar santo, é o lugar que nós recebemos as nossas bênçãos, lugar que nós confraternizamos com os irmãos. Por isso é bom, e eu agradeço, meu Deus, por isso. Senhor, meu Deus, nesse instante está sendo apresentados os teus dízimos de ofertas, apresentado por Deus, os teus filhos, meu Deus, aqui na tua santa casa, para os trabalhos da igreja. Abençoa todos que assim procederam e o que não puderam, eu só dei condições para que possam fazer isso para agradecer a tua santa casa. Senhor, meu Deus, abençoa todos nós e nos guarde e nos proteja e nos leve em casa, para nossas casas, conforme o Senhor nos trouxe, sob a sua proteção divina.
Agradeço a enorme oportunidade de estar mais uma vez na tua Santa Casa, por ter passado pela doença, por outros problemas que nós tivemos, mas o Senhor nos trouxe aqui firmes e fortes. Agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém! Obrigado, Senhor. Mais uma vez, dançando na casa do Senhor. Dessa vez, vamos vir um pouco na igreja. Vem, vamos vir. Aleluia, né? Vamos orar nessa noite por cada um dos irmãos. Aleluia. Soberano eterno Deus. Meu Deus, Cristo da paz. Nessa noite, na tua presença, eu quero apresentar as tuas filhas, Senhor. Eu quero apresentar o lado da tua filha. Eu quero apresentar o trabalho da tua filha, Senhor. Quero apresentar a filha da tua filha. Quero apresentar o genro. Quero apresentar a mãe e toda a quarentena da tua filha. E tu abençoa a tua filha e prospera a vida dela em todas as áreas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aqui também está o Fábio. Toma aí debaixo da tua mão santa e construtora. Abençoando, guardando, livrando esse rapaz dos maus, Senhor. Abençoa a vida dele, espiritual, sentimental e profissional. Dá paz e tranquilidade na saúde, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa o teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa noite eu vou seguir. Também dá para as filhas, Senhor. Guarda ela debaixo da tua mão santa e Senhora. Livra dos maus, livra dos maus, livra das ideias, Senhor. Acaba os teus anos naquela escola, Senhor. E abençoa a tua filha, no ir e no voltar, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço nesse cara em nome do Senhor. E também está o meu filho, Senhor, como ele está na tua mão santa e protetora. Guarda ele, livra do mal, livra dessas enfermidades que assola ele, Senhor. Repreende toda seta do maligno sobre a vida dele, Senhor. Passa a tua mão santa e santa sobre o corpo dele. Repreende ele abençoando o lado dele, abençoando o local do trabalho dele, Senhor. E abençoando a vida dele com toda a sorte de bênção. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Abençoa a minha vida, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que tudo pode. Por isso eu te peço nessa noite. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a irmã Vilma também. Abençoa a família dela, abençoa a família do pastor Edivaldo, Senhor. E abençoa toda a nossa parentela nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Deus amado, Pai maravilhoso, está aqui no céu, Senhor Deus, toma das tuas mãos, Senhor Deus. Abençoa, livre de toda enfermidade, toda seta que venha contra ela, meu Pai. Tu repreende agora e dá a vitória. Em nome de Jesus. Também dá o teu filho, Senhor, o pastor dessa igreja, Senhor. Toma ele em tuas mãos. Livra ele do mal, livra ele de toda enfermidade. Guarda ele e abençoa. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa todo familiar do teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu também. Aleluia, né? Agradeço a Deus por mais uma vez estar dirigindo o culto. Que Deus abra a janela do céu nessa noite para abençoar a nossa vida. Abençoar os nossos filhos. Abençoar nossos familiares, Senhor. Abençoar o nosso deitar e o nosso levantar. Abençoar o nosso caminhar de todo dia, Senhor. É isso que te peço nessa noite. Uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de amor, uma semana de tranquilidade e uma semana de prosperidade na presença do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Posso falar com o pastor? Aleluia. Glorificado na Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós estamos esperando nessa noite, poder reunir com os irmãos. É sempre bom reunir na casa do Senhor. Fala da palavra do Senhor, ouvir a palavra, orarmos pelos outros, como fizemos hoje. E sempre estarmos presentes na casa do Senhor. Amém. Nós vamos estar terça-feira, transmitindo o culto que estamos fazendo toda semana. Domingo, mais uma vez, nós estaremos aqui também. Estamos convidando os irmãos para estarmos juntos aqui, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Amém. E agradecendo a Deus, vamos ficar de pé agora, vamos estar orando pelo encerramento do culto e colocando nossas vidas na presença do Senhor. Amém. Deus amado, Pai maravilhoso, nós já oramos pelos teus filhos, meu Pai, já oramos pela gente também, Senhor Deus. Mas eu preciso entregar em tuas mãos cada um deles, meu Pai. Os que estão presentes aqui, os que não puderam vir, Senhor Deus, que tu visita. Aqueles que estão, Senhor Deus, às vezes
algum problema, alguma dificuldade aí para a tua casa. Move a tua mão a favor, meu Pai, e dá a eles, Senhor Deus, o desejo de estar na tua casa, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, por cada um deles, Pai, por cada família, e te pedimos, guarde e abençoa, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor Deus, do céu deste lugar. Dá-nos, Senhor Deus, uma semana de paz, de bênção e de prosperidade. Tu és o Senhor dos exércitos, o Deus que pode todas as coisas, Pai. Por isso nós colocamos em tuas mãos e te pedimos, ser conosco, nos abençoa, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar nossa glória, vamos receber a bênção do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos possam dizer amém.